Pessoal, bem-vindo aqui a mais um vídeo do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Na aula de hoje a gente vai falar sobre as proposições. E o que seria uma proposição? Proposição nada mais é do que o assunto, ou seja, a matéria vai ser tratada na Câmara dos Deputados e é aquilo que vai ser discutido, certo? Pode ser um projeto de lei, uma emenda, um requerimento. Cada um desses assuntos é tratado como uma proposição que vai ser discutido lá na ordem do dia, como a gente já viu nas aulas passadas, certo? Uma proposição ela tem que ter uma clareza, certo? Uma clareza e um objetivo. Vamos tratar aqui de um assunto relacionado ao esporte. Então, esse assunto tem que ser claro e objetivo. E a regra de ouro das proposições é que um projeto ele não pode conter assuntos diversos, ou seja, assuntos estranhos àquele título principal que vai estar sendo discutido, certo? Se for falar de esporte, é só de esporte. Não coloque saúde, educação, outras coisas fora parte daquele assunto. Ou seja, tem que ser aquele assunto e acabou. Entendeu? Aquele assunto vai ser discutido, aquele assunto vai ser tratado na proposição. Também tem um processo digital. A tramitação ela pode ser eletrônica, ou seja, os deputados ele pode assinar digitalmente uma determinada proposição concordando com aquilo ali. Ele pode ser definido também pela mesa diretora, certas regras daquele assunto pode ser decidido pela mesa diretora. E isso dá também uma segurança, né? Porque no meio digital existe também meios seguros, né, de fazer com que aquela proposição ela tenha validade, né? Por isso que na segurança ela tem que ter uma autenticidade, integralidade e segurança na informação, certo? Para nada daquilo ali ser vazado. As proposições então, vindo de outros poderes, por exemplo, do Senado, ela também pode ser incluída no sistema digital, que a Câmara tem esse sistema digital para ter um controle maior, certo? Hoje em dia, quase tudo tem tramitação eletrônica. E quem propõe as proposições justamente são os deputados. Pode ser tanto a mesa diretora ou as comissões, ou então individualmente os deputados, ok? Em relação à assinatura, para algumas proposições existe o quórum mínimo. Por exemplo, uma emenda constitucional precisa de 3/5 daqueles advogados. Ou daqueles advogados não, daqueles deputados, na verdade. 3/5 dos deputados, certo? E para isso, algumas proposições têm que ter esse quórum mínimo. E para assinar, tem os líderes dos partidos, que ele pode assinar representando todo aquele partido. Por exemplo, tem um partido que pode ter umas 20 pessoas. Se as 20 pessoas não puderem assinar, o líder ele pode assinar representando aqueles 20 deputados, ok? E uma regra importante: uma vez que um projeto é apresentado e assinado, é necessário assinaturas para o trâmite não poder ser retirado ou acrescentado. Ou seja, uma vez que aquele projeto é apresentado, as assinaturas necessárias para seu trâmite não podem ser retiradas ou acrescentadas. É aquela assinatura e acabou, certo? Essa regra é importante, porque depois a pessoa pode se arrepender e tal, mas a regra é assinou, pronto, o projeto já vai. Tem também, no artigo 103, trata também das fundamentações, a justificativa do projeto. A justificativa, ela pode ser justificada por escrito, certo? Que é o mais comum, ou verbalmente pelo autor. Pode ser tanto escrito como verbalmente. O relator do projeto ele pode solicitar que a justificativa feita oralmente no plenário ela seja juntada ao processo oficial. Tem também a retirada de uma proposição. A regra geral é que o autor pode pedir a retirada ao presidente da Câmara, que decide se defere ou não o pedido. Ou seja, o presidente é que tem o poder. Ele pode deferir, ok, posso retirar, ou não deferir. Ele é que tem o controle, certo? A exceção: se o projeto já tiver pelo menos um parecer favorável, se alguma comissão já aprovou a ideia, somente o plenário, ó, essa é a exceção, o plenário, ou seja, todos os deputados podem autorizar a retirada, se todos concordarem, né? A iniciativa coletiva, ela também pode ser retirada com múltiplas assinaturas. É preciso também a concordância de mais da metade dos autores, ok? A sanção é um projeto que ele é retirado, ele não pode ser apresentado novamente no mesmo ano legislativo, a menos que o plenário decida o contrário. Isso aqui é muito importante. Essa regrinha aqui cai muito em prova, ou seja, quando um projeto ele já foi apresentado, ele não pode ser discutido novamente na mesma
no mesmo ano legislativo, certo? A menos que o plenário, ou seja, todos os deputados decidam o contrário. Por exemplo, a maioria absoluta decidiu que aquela votação que já foi feita em um projeto ele seja revisto no mesmo ano legislativo. Aí pode. Mas a regra é que o mesmo projeto ele não pode ser revisto no mesmo ano legislativo, ok? O artigo 105 ele trata sobre o arquivamento das proposições. Regra geral. Projetos que ainda estão, na verdade, em tramitação no final da legislatura eles são arquivados. Ok? Algumas exceções. Algumas matérias elas não são arquivadas e continuam tramitando. Por exemplo, projetos de iniciativa popular. Essas exceções elas costumam cair muito em prova, muito. Ó, a exceção da tramitação, certo? Algumas matérias não são arquivadas e continuam tramitando, como, por exemplo, projetos de iniciativa popular do povo, proposta de emendas à Constituição, as famosas PECs, projetos de código, ou seja, um novo Código Penal, um novo Código Civil, certo? Tratados internacionais, elas não são arquivados, contas do presidente da República, projetos já aprovados pela Câmara e em revisão do Senado, certo? Que alguns projetos passam pelas duas casas, a Câmara e o Senado. Quando o projeto já foi aprovado pela Câmara e está em revisão do Senado, ele também não pode ser arquivado. O artigo 103, ele trata do extravio ou retição dos processos. Retida para ficar lá, certo? O artigo ele trata do procedimento caso os documentos de um projeto eles sejam perdidos ou retidos individualmente por alguém. Reconstituição. Se um projeto ele for extraviado ou retido, preso com alguém por muito tempo, a mesa diretora ela fará a reconstituição do processo pelos meios disponíveis para que a tramitação continue. Okay? O artigo 107 ele trata da publicidade das proposições no Diário da Câmara. O artigo 107 ele traz basicamente as informações obrigatórias. A publicação ela deve conter o autor, o número de assinaturas, a emenda, seja o título ou o assunto daquela proposição, o resultado dos pareceres, se foi favorável, se foi contrário, certo? A existência de voto separado e a existência também de emendas. E a transparência. O objetivo total aqui das proposições é garantir que todos os deputados e a sociedade saibam exatamente qual é o conteúdo do projeto e o que as comissões decidiram sobre ele, certo? Bom, dito isso, vamos para as questões. Questão 1. De acordo com o artigo 104, que regula a retirada das preposições da Câmara dos Deputados, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A retirada de preposições em qualquer fase do seu andamento será requerida pelo autor à mesa diretora, que deve deferir o pedido sem possibilidade de recurso. Errado. Tem sim a possibilidade de recurso. A está incorreta. Alternativa B. Se a proposição já tiver ao menos um parecer favorável da comissão, a decisão sobre a retirada compete exclusivamente ao presidente da Câmara. Não exclusivamente, não. Tem o plenário também que pode decidir, certo? Então a B também está errada. Alternativa C. No caso de iniciativa coletiva, a retirada exige um requerimento de pelo menos um terço do subscrito da proposição. Não tem esse quantitativo. Também está errada essa questão, essa letra C. Alternativa D. As proposições retiradas na forma deste artigo não podem ser reapresentadas na mesma sessão legislativa, salvo deliberação do plenário. Isso mesmo. A mesma proposição ela não pode ser revista na mesma sessão legislativa. Isso cai muito em prova, salvo se o plenário ele concordar que aquela proposição pode ser revista, certo? Então, a alternativa D é o nosso gabarito. Alternativa E. A proposição de comissão só pode ser retirada a requerimento do seu presidente, sem a necessidade de autorização prévia do colegiado. Não, tem que ter autorização do colegiado também. Então, ficamos aqui com a alternativa D. Questão 1, alternativa D. Vamos para a questão 2. Conforme o artigo 105, que trata do arquivamento das proposições ao fim da legislatura,
assinala a alternativa que lista proposições que não são, certo? Não são arquivadas automaticamente. Aquelas exceções, tá, pessoal, que a gente viu em aula. Não é arquivado automaticamente. Preposições de iniciativa popular e projetos de código, elas não são arquivadas automaticamente. Preposições de iniciativa popular não são arquivadas automaticamente, está correto. E os projetos de código também não são arquivados automaticamente. Então, ficamos aqui com a letra A. Proposições que tenham tramitado por mais de 3 legislaturas completas? Não, isso daqui não faz parte daquelas exceções. Lembra, iniciativa popular, projeto de código, projeto PEC, projeto de emenda à Constituição, projeto que já foi tramitado na Câmara dos Deputados e agora está sendo revisto no Senado. Esses projetos eles não são arquivados automaticamente. Alternativa C. Proposições aprovadas pela Câmara e rejeitadas pelo Senado? Não. Proposições que são aprovadas pela Câmara e estão em tramitação pelo Senado. Não é o rejeitado. Se rejeitou pelo Senado, foi rejeitado, volta para a Câmara. Há proposições de iniciativa do deputado que ainda estejam em tramitação nas comissões? Não, também não. Proposições destinadas à elaboração de espécies normativas referidas no artigo 59 da Constituição Federal, que já tenham por 4 legislaturas? Não, também não. Então, ficamos aqui com a alternativa A, como sendo o gabarito da questão. Vamos para a terceira e última questão de hoje. O deputado Evaristo é o primeiro signatário de um projeto de lei de iniciativa coletiva, subscrito por um total de 150 deputados no momento da apresentação à mesa. O projeto é distribuído às comissões e, durante a sua tramitação inicial, o deputado Evaristo ele decide, por razões políticas, requerer a retirada das proposições da pauta. À luz do artigo 102 e 104 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, assinala a opção correta sobre o procedimento de retirada das proposições nesse caso. Alternativa A. O deputado Evaristo, como primeiro signatário e autor principal, pode requerer a retirada diretamente ao presidente da Câmara, que decidirá monocraticamente com a possibilidade de recurso ao plenário. Alternativa B. A retirada da proposição é vedada, pois as assinaturas, uma vez apostas no momento da apresentação, não podem mais ser retiradas ou acrescentadas, garantindo a estabilidade da iniciativa. Alternativa C. A retirada das proposições só pode ocorrer se houver requerimento assinado por pelo menos metade mais um dos subscritores originais, ou seja, 76 deputados, dirigido ao presidente da Câmara. Alternativa D. A proposição só pode ser retirada se ainda não tiver recebido nenhum parecer favorável. Caso contrário, a competência para deliberar sobre a retirada é exclusiva do plenário. Alternativa E. A decisão sobre a retirada cabe ao Colégio de Líderes, pois envolve uma proposição de iniciativa coletiva que apresenta o posicionamento de diversos partidos. E pessoal, qual é a resposta dessa questão? Deixe aí nos comentários. Se você tem dificuldade nessa questão, manda aí para um amigo que você vê que ele tem um domínio mais sobre o regimento interno para ver se ele conhece essa questão, sabe se resolver essa alternativa. Tá bom, pessoal? Bom, ficamos aqui por aqui na aula de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha aí com os amigos e continue estudando.